Foco no Afeto de número 226, tema de hoje, vítimas do desafeto. Vítimas do desafeto, que eu vou falar aqui, não é o vitimismo, é exatamente a constatação, houve uma lesão afetiva ali naquela pessoa, porque nasceu numa família, num grupo em que o desafeto ou pouco afeto, quase nenhum afeto, fazia parte da cultura. E aí a pessoa cresce com uma autoestima absolutamente no lixo, muito comum da humanidade de hoje em dia, ainda e praticamente desde sempre em estado de praga biológica. Como nós estamos, não é como somos, é como nós estamos. Muito bem, gente. Por alguma razão, sempre por algumas razões, mais ou menos as famílias não têm preparo para educar. Não tem. Existe quase nenhuma informação sobre como formar uma família, sobre como formar um par amoroso, muito pouca informação sobre isso. De vez em quando tem uma informação aqui ou ali, um cursinho que eu acho até meio ridículo, aqueles cursinhos religiosos, que no casamento, porque tem isso, você faz aquilo e tal, umas orientações bem superficiais na média. As exceções existem, não conheço, mas admito, claro, que existam. Na média, é muito pobre essa informação. As pessoas não têm noção do que elas estão fazendo quando elas se encantam, vivem um namoro e vão para o casamento. Elas não têm noção do que vem para frente. E quando se deparam com aquilo ali, elas precisam ter um preparo muito grande para poder superar aquelas adversidades que elas sequer imaginavam que adviriam desta simples, que não é simples, né? Dessa simples união. É simples se for feita pela natureza, segundo a nossa natureza, sem estarmos em estado de praga biológica. Mas no esquema social bélico, ela passa a ser extremamente complexa, extremamente destrutiva. Então a pessoa, para poder se dar bem com o social, ela começa a pensar, não, eu tenho que casar, primeiro eu tenho que estudar, aí eu tenho que ter um diploma acadêmico qualquer, ter uma faculdade qualquer, concluir uma faculdade qualquer. Bom, aí eu tenho que casar, porque a sociedade... Está namorando? Não. Não. Quando é que você está namorando? Ah, estou namorando. Ah, bom, então tá bem. E aí, quando casa? Aí a pessoa, bom, não sei, mas como não sabe, tem que casar. Aí a pessoa fica sempre pressionada a fazer coisas para o social. Ela não está pensando nela. Cadê o afeto a si próprio? Cadê a percepção a si próprio? Neste caso, a pessoa está olhando para o social, para atender o social. No caso da pessoa estar pensando em si própria, então não é disso que eu estou falando. Estou falando daquela pessoa que é vítima mesmo da pressão social e nem sabe que tem a opção de pensar por si próprio, ok? Ah, mas então quando é que casa? Aí casa, pronto, casei. E agora, quando é que vai ter filho? Não, espera um pouquinho, eu quero, mas como esperar? Imagina, você está com tal idade, fica pensando, tem que planejar, porque depois filho, quando tiver 18 anos, você vai ter tantos anos, será que você vai dar conta? Meu Deus do céu! Isto é vitimizar, isto é pressionar, é causar desafeto numa pessoa. Primeiro porque o desafeto maior está no esquecimento, na inexistência que se dá àquela pessoa, cobrando dela o segmento de regras. Então, a pessoa está sendo cobrada a seguir regras. Cadê ela? Ela não se sente percebida. Isso afunda mais ainda a autoestima. Ninguém está me vendo. Todo mundo está esperando que eu faça alguma coisa de conveniente, de bom, de interessante para os outros. Mas e eu? Ah, é assim que funciona. Ah, bom, então quer dizer que no normal, a pessoa pensa, no normal eu não existo, né? No normal eu não existo. Mas desafeto. Aí ela, dá hipótese, casou, teve o filho, está lá tudo direitinho que a sociedade pediu. Bom, agora eu vou ser feliz, né? Aí a pessoa pode eventualmente não aguentar o tranco. Pode, ela pode não ter nascido para aquilo, porque sequer foi dado a ela a noção de que ela precisaria, ou deveria, ou poderia refletir sobre o que ela genuinamente quer. Será que eu tenho vocação para isso? Biologicamente todo mundo tem vocação para gerar. Mas será que eu tenho vocação existencial para ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos? Para ter uma esposa, para ter um marido? Para viver o casamento segundo as regras? Raramente encontra-se alguém que tenha vocação para viver o casamento segundo as regras, porque, a não ser que seja por coincidência, porque cada um tem uma configuração.
Então o casamento precisa ter diversas configurações. Eu agradeço ao casamento, eu não estou metendo pau no casamento, porque graças ao casamento, graças à família, nós estamos aqui, eu agradeço. Mas projeto, casamento, procriação e família, esses projetos estão muito longe de estarem concluídos, muito longe, precisam de muita conversa, de muita reflexão, de muita percepção, de muita meditação, de muito autoconhecimento. Veja que tudo esse exemplo que eu estou dando aqui, essa pessoa sequer teve a oportunidade de meditar para se conhecer. Ela sequer teve a oportunidade de ter uma reflexão, de se sentir autorizada a fazer uma reflexão sobre si própria. Tipo assim, não, espera um pouquinho, o que é que eu gosto? O que eu gosto? Será que na hora agora eu não estou sentindo vontade disso? Se alguém perguntar para ela, está sentindo vontade mesmo de, sei lá, de casar, ou de ter filho, ou de namorar? A pessoa, se tiver a liberdade para ser sincera com ela mesma, e tiver um bom interlocutor, ela vai dizer, olha, não, mas por que você está namorando? Não, porque todo mundo pressiona, está todo mundo falando, minha mãe está me enchendo o saco, meu irmão também, meu pai, não sei, minhas tias, minha avó, e porque fica falando, não, porque daqui a pouco a vovó morre, você não casou, então tem que casar antes da vovó morrer. Gente, olha o grau de pressão, como as pessoas são deseducadas para o afeto, elas ficam exigindo, eu falo as pessoas, mas eu me incluo, né? Somos nós, né? Em estado de pré-revolagem, como a gente de repente está falando, está emitindo dogmas, exigindo cumprimento a regras das pessoas, só para a gente ter a sensação de que elas estão enquadradas, de que está tudo bem, de que não vai acontecer nada de ruim. Ao contrário, a primeira pergunta é o que você gosta, se é que é para fazer a pergunta, deixa a pessoa viver. Está tudo bem com você? Está feliz? Tá tudo bem, tá tudo bem. A pessoa tem lá, sei lá, 45 anos, 55, 65, 25, 20, e está bem. Não está fazendo aquilo que a sociedade espera que ela faça, não está cumprindo os dogmas sociais, ela está vivendo a realidade dela. Dá para ela ser útil vivendo não segundo os dogmas sociais, vivendo a vida pessoal dela não segundo os dogmas sociais? Mas é claro que dá. Aliás, as pessoas são até muito mais úteis quando vivem a realidade delas, porque elas apresentam um prisma pessoal delas, a intuição delas, aí elas acrescentam. Nós somos uma espécie colaboracionista. Eu preciso do seu ponto de vista, você precisa do meu, mas eu preciso do seu ponto de vista, não do ponto de vista da sociedade versado ou falado através de você, e vice-versa. A gente cresce assim, isso chama criatividade. O nome disso é criatividade, quando você expressa aquilo que genuinamente você tem para oferecer, e vice-versa, eu também. Mas para isso eu preciso ter liberdade de ser eu mesmo, e você também. Liberdade assim, ninguém vai me encher o saco por eu ser eu mesmo, isso já é a liberdade. A gente deixa o outro sossegado, eu vivo e deixo o outro viver em paz, meu Deus do céu, né? Eu não vou ficar cobrando, não vou ficar pegando no pé da pessoa, porque você não está seguindo tal regra, você não está fazendo aquilo, não sei o que lá. Você está com liberdade para existir. Aí você vai fazer uma família se você quiser, você vai casar se você quiser, você vai ficar tendo relacionamentos esporádicos se você quiser, você vai ter um relacionamento atípico se você quiser, mais do que se você quiser, mais profundo é do que se você sentir. Você vai se dar liberdade de sentir e viver o que você sente. Aí a gente tem uma humanidade mais feliz. Regras sociais, beleza. Lei, é importantíssimo ler, porque o desnível de consciência é muito grande. Falamos isso sempre aqui. Há um desnível de consciência muito grande. Então é preciso que existam regras restritivas quanto à violência, de um modo geral, não é? Quanto à violência em relação à integridade alheia, não é? Então a lei é importante para isso. Agora, saiu disso, a pessoa precisa ter opção existencial. Tem gente que colabora profundamente para a humanidade ficando meditando lá na montanha, porque ela tá exalando amor ali. Se esta é a vocação daquela pessoa. Tem gente que faz um trabalho social, não se casa, ou não namora, ou namora, não se casa,
ou casa, não tem filho, é deixar o outro em paz. É isso que não aconteceu para a vítima do desafeto, que é o tema de hoje. O desafeto, quero dizer aqui, não é só a ausência de afeto, é o destrato à pessoa, porque a ausência de afeto é uma frieza. Agora, quando eu, além da frieza, além de ignorar a existência da outra pessoa, eu destrato a pessoa, eu exijo dela um comportamento que não é ela, eu nem quero saber quem é ela, aí entra o desafeto, o desrespeito à pessoa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente conversa com as pessoas, para não exigir delas aquilo que elas não são. Para isso aqui precisa ter auto-amor, auto-percepção, para que a gente possa exercer a empatia e ver como o outro é, como o outro está, para sentir o tanto que possível, sentir o que o outro está sentindo. Aí, a partir disso, eu consigo me relacionar com o outro, e não com o social no outro. E não botar o bonequinho social na frente, eu estou conversando com o bonequinho social, esquecendo de você que está aí atrás do bonequinho social. Isso é dar inexistência a você. Eu tiro o bonequinho social e falo com você. Você existe para mim. Se você é tratado assim a vida inteira, dificilmente você vai cair no desafeto. Aí sem essa noção, sem essa percepção de você mesmo, meu Deus, é a ladeira abaixo. E aí que vem o tema de hoje, gente, o desenvolvimento do nosso tema de hoje, que é extremamente frequente, lamentavelmente é extremamente frequente. Quando a vida te mostrou que você é um lixo e você acreditou, começa aí o tombo dentro do poço do desafeto. Quando a vida mostrou para você que você é um lixo e você acreditou nisso. Não tem como não acreditar, em criança não dá, falo sempre isso aqui. Não tem como não acreditar. A gente não tem defesa. A vida mostra que a gente é um lixo se não pensar que nem o social. Aí eu sinto diferente, aí eu me acho doente, me acho anormal. Aí a minha pergunta passa a ser, é normal isso? É normal aquilo? É normal não sei o quê? Não tem normal. Não tem normal. Tem normal que é um pH do corpo, isso sim, tem normas. Mas quanto à forma de ser, de existir, as opções existenciais, não existe o normal. Existe o seu jeito de ser, repito aqui, né? Quando você não se ama, você não se respeita. Aí começa você se desrespeitar. Porque você sente quem você é. A sociedade diz para você que se você não for tal coisa que ela determina, pré-determina, se você não for aquilo, você não é passível de ser respeitado. Mas o tempo todo você sente que você é diferente. Então você passa a viver aquilo que a sociedade espera como uma personagem. E você está esquecido. Então aí você passa a se desrespeitar. E isso é pior ainda para o autoestima. Você afunda mais um pouquinho na baixa autoestima. Você passa a achar que só bens materiais que você oferta podem te tornar interessante. Porque eventualmente você vai, lá no fundo, você vai querer oferecer afeto. Do jeito que você oferece, você tem um jeito atípico e seu, né? É um jeito seu, que não necessariamente é típico do social. Raramente o seu jeito genuíno coincide com o jeito que a sociedade entende como sendo o jeito tipicamente conveniente. Raramente, na maioria dos casos, o seu jeito de oferecer afeto é atípico, é o seu jeito. Aí você começa a entender que o que a sociedade entende é bem material. A sociedade lê você, a sua existência, aplaude você pelos bens materiais que você é capaz de desenvolver, de construir, de amealhar, de ter, de colecionar. Aí você entende que não é você que importa, é o que você consegue de bem material. Já é mais distância, a autoestima vai mais fundo no lixo. Gente, começa a criar uma esquizofrenia, porque a tua essência, onde o afeto vai parar? Gente, a necessidade de afeto está ali dentro o tempo todo. Não é que eu caio no desafeto e o afeto fica esquecido. Não, a fome de afeto continua o tempo todo. É fome genuína. Não é invenção. Eu resolvi gostar de afeto. Não é por aí. Você necessita de afeto. E você vai ficando na fome. Na fome, na fome, na fome. Só que você entendeu
que o social só aplaude quando você tem um objeto para oferecer, quando você tem patrimônio para oferecer, quando você tem, sei lá, um corpo maravilhoso para oferecer, uma roupa maravilhosa, um status maravilhoso, um currículo, um profissional maravilhoso, um nível de aprendizado acadêmico maravilhoso, quando você tem tudo que o social acha de bonito. E cadê você? Quanto mais você trabalha para edificar esta imagem social, a cada tijolinho que você põe um em cima do outro, você está afundando a sua autoestima. Porque na medida que você põe um tijolinho, você afirma a negação daquilo que te faz ter autoestima, o afeto genuíno, tal como você oferece. Aí você põe outro, afunda mais um pouquinho. Então você vai construindo um prédio, você fica olhando para o prédio aqui, mas não sente que lá no fundo você está indo para o esgoto, você está afundando, mas a gente não percebe, a gente finge que não vê. Dói muito. De repente você entra em depressão, você não sabe por que entrou em depressão, você fica meio atrapalhado da cabeça, você não sabe por que entrou nessa. Você não tem noção por que você entrou, não está fresquinho na memória. Se não vem alguém e fala, não cai a ficha nunca. Você vai passar a vida com insatisfação existencial, mas vai fazer aquela reflexão, a vida é assim mesmo, né? Vai ficar que nem aquele casal de caipira, que os dois estão à noite já dormindo, né? Trabalharam o dia inteiro na roça e tal. Aí tá o marido dormindo, a mulher tá lá para dormir, né? Tô ainda acordado e tal, né? Para dormir. Aí o marido fala para ela: ô, bem, nós faz 30 anos de casado hoje, né? Ela fala: então nós matamos a galinha? Aí ela fala: uai, ela tem culpa? Ou seja, não é para comemorar. É para se vingar na galinha do ódio que é vivido naquela relação. Ela jamais, né, nessa reflexão dela, ela jamais imaginou que tinha alguma coisa para comemorar. Eventualmente porque não tinha mesmo. Tinha a aturar um ao outro. E é naquilo, o exemplo é dado, essa piada é feita com pessoas que vivem próximas à natureza. Imagina nas metrópoles. Então não é para matar uma galinha de raiva, é para matar o que? Sei lá o que? Uma manada de boi inteiro de raiva. Coitadinho dos bois, né? Na verdade não é para matar ninguém, é para parar um pouco, conversar, ter a sorte de encontrar alguém que fale, que caia uma ficha e começar a meditar. E começar, então não vão matar a galinha, não vão matar a boiada inteira. A gente precisa se conhecer para perceber onde foi que nós errou. O que nós fizemos de errado nessa história, né? Que não pode, eu não acredito, né? Que nem aqueles dois caras que estavam no congresso sobre encarnação, reencarnação, os dois saem de lá e falam assim: olha, um deles fala assim: olha, eu até estou acreditando em encarnação, que é uma coisa que eu não acreditava, estou acreditando em reencarnação, acredito que tenha vidas futuras, acredito até que tenha vidas passadas depois dessa palestra. Agora o que eu não consigo acreditar é que esta vida esteja acontecendo. O cara está tão saturado, está tão longe dele mesmo, que ele não consegue ter acesso à percepção do que está acontecendo agora. O cara perdeu a noção. Gente, eu estou falando de nós aqui, né? Cada um num nível de consciência, nós todos vivemos isso de alguma forma. Então a gente acaba aprendendo que você começa a achar que só os bens materiais podem servir de manifestação, de demonstração de afeto. Você entende que todo mundo está à venda e todo mundo está comprando todo mundo. Então que afeto não é aquela coisa gostosa que você sonha, encontrar uma pessoa que você está num abraço gostoso. Isso é nutriente. Isso não existe. Isso é só na minha cabeça. Está na minha cabeça porque ela está na minha alma, está no meu coração como referência, mas a sociedade não aceita, logo não existe. Olha a falácia. A sociedade não aceita, logo não existe. Então só existe o que a sociedade fala. Porque a sociedade em estado de plaga biológica é sempre bom lembrar, né? Então só existe aquilo que a sociedade aceita. E aí a gente fica com a vontade de trocar um afeto gostoso, de se sentir acolhido, de acolher a outra pessoa também, aquela comunhão de corpo e de alma. Aquilo ali fica assim num mundo onírico, numa coisa de sonhos. Porque a gente entendeu que é comprando, só dá para comprar as pessoas. Ou então, ou compro, eu me vendo, eu faço a permuta ali, né? Você, quando entra nisso, a gente entende que
o que funciona é exatamente o mercantilismo de interesses, não é afeto. Você está querendo o afeto, mas para se sentir um pouquinho satisfeito, você não vai satisfazer o afeto, porque o afeto você já entendeu que é uma loucura, embora seja a sua realidade, o seu fato orgânico, biológico. Mas é mercantilismo. Então você cresce negociando, é tudo negociação. A autoestima está lá no esgoto. Você se percebe como um louco porque você sente vontade de um afeto, às vezes você nem dá o nome, às vezes você nem dá o nome de afeto para esse treco. Você nem sabe que nome tem uma necessidade ali. Aí se você for num psicólogo nesse estado, o que você está sentindo? Não sei, eu estou precisando de uma coisa que eu não sei bem o que é. Eu não sei, uma vontade de abraçar. Eu não sei, tem algum remédio para isso? Com toda a verdade, eu estou precisando abraçar e trocar afeto, certo? Além disso, você entende que as pessoas também só respondem ao que você quer se você controla as pessoas. Porque às vezes você dá um bem material, não é suficiente, porque não é o bem que ela queria. Ou você dá o bem material, mas ela não dá a resposta que você queria, ela te enganou. Você deu o bem material que ela fala, eu preciso tanto de não sei o que, uma caneta de ouro, porque, sabe, eu me sinto bem, eu fico mais criativo quando escrevo com uma caneta de ouro e tal. Aí vai a pessoa, então vou comprar, né? Tá aí a chance, dá a caneta de ouro. Gratidão, obrigado pela caneta de ouro. Aí eu tiro a caneta e esqueço da pessoa, ou seja, a compra não deu certo, porque eu não me vendi. Eu não entrei na venda, embora eu, nessa dramatização aqui, seja comprável sim, mas a caneta não me comprou. Então a gente acaba desenvolvendo táticas de manipulação e de controle. Como é que eu posso deixar essa pessoa dependente? Eu vou dar um jeito, saber o que ela precisa, o que ela quer, que ela não consegue. E eu serei o fornecedor daquilo que ela quer e não consegue. De repente é dinheiro. Dinheiro em geral as pessoas precisam de dinheiro, porque os senhores de escravos que ora nos escravizam através do escasseamento de recursos, de dinheiro, etc. e tal, escasseiam o dinheiro. Então está todo mundo precisando de dinheiro. Isso é feito de propósito, não é? Fica assim, bom, todo mundo está precisando de dinheiro, então vamos ver como é que eu posso. Primeiro eu vou me munir de dinheiro. Eu já entendi que para eu poder ter pessoas, porque afeto, sei lá, é uma doença. Ter pessoas, controlar pessoas, eu preciso ter dinheiro. Porque aí eu banco. Eu chego lá e como eu vejo qual é a necessidade da pessoa, você está precisando de não sei o que, está precisando daquilo e tal. Bom, eu te dou isso, mas você também estou precisando daquilo. Aí eu vou ver se você me oferece aquilo. Se você me oferecer aquilo, aí eu te dou isso. Então fica permuta. Aí parece que a gente se ama. Oh meu Deus, achei a mulher da minha vida, achei o homem da minha vida. Por quê? Eu dou para ela aquilo que ela está precisando de material, e ela me dá também o que eu estou precisando de material. Nossa, isso é o par perfeito. Dentro do que a sociedade programa, é o par perfeito. É permuta. Compra e venda, mercantilismo, né? Aquele escambo, ainda não tem uma moeda. As pessoas tentam transformar o corpo ou partes do corpo em moeda, se é que vocês me entendem. Tipo, vou dar um exemplo bem típico, anedótico, ok? Mas isso vale tanto para homem quanto para mulher. Por exemplo, o cara que ele se acha feio, se acha velho, se acha, sei lá, qualquer coisa, gordo, se acha desinteressante, mas ele cismou com a mulher. Ele, por uma questão mesmo até de competição, ou sentiu algum afeto lá dentro, mas não sabe lidar com afeto, ele não aprendeu isso. Ele não tem essa convicção, essa percepção. Ele sabe que ele quer aquela mulher, mas ele não sabe como chegar, ele não sabe como fazer, ele não sabe como falar. Então ele fica lá, ele começa a estudar. Bom, o que ela precisa? Ela precisa disso, ela precisa daquilo, precisa não sei o que. Já sei, tá. Então, ela está precisando de dinheiro. Tá bom, então eu arrumo um jeito, o cara arruma um jeito de chegar-se àquela mulher como amigo e arruma um pretexto para que dentro desse pretexto seja natural, ou entre aspas, natural, que ele dê uma ajuda a ela como amigo.
como amigo, imagina, como amigo, desinteressado, completamente desinteressado. Eu interessado, imagina, interesseiro. Aí dá uma graninha como ajuda e tal, daqui a pouco dá outra graninha, e aí começa a convidar essa mulher para sair. E ela não sai porque ela não está interessada naquilo, agora ela ficou interessada no dinheiro, porque ela também tem a mesma desinformação afetiva, ela está no mesmo barco, naufragando, né? No desafeto, está com a mesma crença, com os mesmos valores, né? Então quando ela percebe a jogada, porque o cara começa a convidar para sair, então começa a se insinuar um pouquinho, aí ela fica, puxa vida, esse cara está me querendo, mas eu não quero, cara, eu não tenho, nossa, eu não quero. Bom, mas se eu falar que eu não quero, eu vou perder a boquinha, porque ele está me dando uma grana. Na hipótese, gente, de haver, são duas pessoas desafetuosas, desabilitadas por afeto, estão mergulhadas no desafeto. Então eu vou perder a boquinha. Então, bom, o que eu faço? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que como se fosse um consórcio. Eu vou insinuar, porque ele também está se insinuando, ele está falando, ele fala, já falou que quer namorar, já falei que não, mas ele fica insistindo e dando dinheiro para ver se me compra. Então eu não vou querer me entregar para ele de jeito nenhum. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou fazer, dar sequência a esse processo mercantil, fazendo uma espécie de consórcio. Ó, você vai pagando por mês, isso não é dito. E você vai pagando todo mês um tantinho como você está pagando, um dia no eterno, quem sabe, aí você tem o meu corpinho que você quer de mim, um dia no eterno. Se você for sorteado, se você não for sorteado, lamento, né? Porque esse sorteio, outra pessoa pode ganhar. E aí mantém o cara cativo. Isso vale para homem e para mulher. Dá para inverter tranquilamente essa situação. Dei esse exemplo aqui porque é um exemplo anedótico social, tá? Dentro do nosso doente social. Muito conhecido, né? Esse formato. E aí fica assim, a pessoa faz um consórcio do corpinho, da disponibilidade do corpinho, e tanto vale para homem quanto para mulher, e a pessoa fica cativa ali. Ah, que legal, poxa vida, né? Ah, então olha, você está precisando de dinheiro? Não, não estou precisando não, eu não estou precisando não. Eu assim, tem uma coisa assim, mas nem penso mais em comprar. Não, mas o que é? Fala o que é. Não, nem penso mais, não, mas fala o que é. Não, é que eu estava pensando numa viagem, tá, quanto que custa a viagem? Não, está custando X, aí o cara está na tua conta. Misável, eu gosto de você. Ele está comprando. Está na cara para ela que ele está comprando. Está na cara para ele que ela está vendendo, mas não está entregando, porque ainda não aconteceu o sorteio do consórcio. O consórcio está andando. Então ele paga todo mês, religiosamente ele paga o consórcio do corpinho. Por que corpinho eu estou falando, gente? Porque é material. A visão é material nesse caso, quando está no desafeto. É só fica no corpinho. A pessoa está precisando de afeto, mas ela nem sabe como é que troca o afeto. E aí vai. Essas relações, às vezes dura a vida toda, às vezes até dá casamento o negócio dele, mas esse casamento bem quadradinho social, que é troca de favores. Aí aquele tipo de casamento que, por exemplo, mais cedo ou mais tarde, digamos, o cara de repente ele fica sem grana por alguma razão, por um tempo, ele, sei lá, um empresário que dá uma quebrada, ele se recupera depois, mas na hora que dá quebrada, tchau, tudo de bom pra você, viu? Foi um prazer. Vale para homem e para mulher, ok? Vale para homem e para mulher isso, tá? É uma anedota. Eu tenho que botar um sexo num personagem ou no outro. Poderia ser também uma relação homoafetiva, ok? Qualquer relação afetiva, onde tem sexo, afetiva, sexual, não é? Isso é o que estou me referindo aqui agora. Então criou-se uma relação de compra, de tentativa de compra e de engano na venda. Aquilo exatamente que a gente vê no mundo corporativo, exatamente aquilo que a gente vê no mundo de guerra. Então o que aconteceu nessas relações? Quem está mergulhado no desafeto acaba tendo como única opção, gente, isto é terrível, acaba tendo como única opção entrar no mundo afetivo, achando que é afetivo, mas é no mundo do poder.
E vocês estão cansados de me ouvir falar, eu vou repetir agora. Quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Para o amor poder entrar, o poder tem que sair, aí o amor entra. Mas esse pessoal que ainda está desinformado, sequer sabe como é que vive esse treco de amor. Nossa, vê nos filmes, mas nossa, que é uma fantasia. Comove, a pessoa chora e fala, pô, não sei porque eu estou chorando. Eu queria tanto viver um negócio desse aí, mas isso não existe. Não localiza dentro dela que o afeto, amor, vivido de uma forma gostosa, existe. E é o nutriente principal da vida da pessoa. A pessoa perde o senso de noção. Ou seja, a pessoa fica meiga no assunto, ela tem uma leve noção do que está acontecendo com ela. Fica longe, quilômetros de si própria. Essa pessoa nem sabe o que é meditação, nem sabe para que serve isso aí. E se tenta fazer, não consegue fazer, nem se interessa muito. Aí quando junta, né, como estava falando agora, como junta duas pessoas com esse perfil, forma-se aquela dupla da dupla manipulação. É uma dupla da dupla manipulação. Um tentando manipular o outro, porque os dois estão em desafeto. Estão em desafeto não um com o outro, antes de estarem em desafeto, um com o outro estão em desafeto, um aqui e outro aqui. Alto desafeto. Os dois não têm, estão desafetados, vamos dizer assim, estão destituídos de afeto. Tem lá, destituído é uma palavra, uma expressão radical e inverossímil, porque eles têm dentro de si, tem a referência lá do afeto bem escondidinho, não tem acesso. Eles jamais conhecerão o afeto. Se não cair uma ficha, se não cair uma bela de uma ficha na cabeça desses dois, eles não vão saber nunca o que é afeto. Nunca. Eles vão passar fome de afeto diante da fonte nutriente de afeto. Qual é a fonte nutriente do afeto? Antes de mais nada, eles mesmos. Conectando-se com um afeto que se tem a si próprio, aí a pessoa se conecta com o afeto que tem no outro. Todo este poder sai e dá passagem para a existência, para o exercício do amor. Essas pessoas no desafeto, elas não sabem se nutrir. Elas não sabem se nutrir também mutuamente. Elas manipulam, controlam e possuem. É isso que elas aprenderam a fazer. Manipulação, controle e possuir as pessoas. Ops! Isso é valor psicopático. O psicopata original mesmo, aquele de fábrica, ou seja, ele não tem sentimento. Então ele manipula para ter poder e tem poder para ter prazer. Mas nessa hipótese que eu estou falando aqui, eu não falei o tempo todo de psicopata, eu não estava falando do psicopata. E não estou falando do psicopata, mas eles adquiriram, eles desenvolveram a conduta psicopática, que é o exercício do amor, segundo a manipulação para ter poder e o poder para ter prazer. Bem-vindos ao mundo, a nossa sociedade está de praga biológica no que se refere ao relacionamento hoje em dia. Uma sociedade psicopática. Eles passam a mutuamente manipularem, controlarem e se possuírem, na esperança de assim tirarem disso algum afeto. Lá no fundo, quem sabe eu mato essa sede que eu nem sei do que é. Você fica aquela angústia da aflição ansiosa porque nunca consegue, porque está fazendo a coisa errada. Eu estou com sede, ok? Eu estou com sede, então eu vou ficar cavando ali no asfalto para ver se eu consigo água do asfalto. Eu vou cavar numa pedra para ver se eu consigo água. Eu fico numa rocha enorme cavando, não, porque eu estou com sede. Não, mas pera aí, a água é ali, na pedra aqui. Está vendo o riachinho? O riachinho. Eu não tenho acesso a esse riachinho do afeto. Eu fico achando que é na pedra que está, porque eu não tenho a referência. Eu tenho referência interna, mas eu aprendi a negar, porque a sociedade o tempo todo dava inexistência para essas minhas manifestações afetivas. E eu acabei entendendo que elas não existem, que isso é uma loucura. Essas pessoas morrem secas no deserto do autoabandono. Essas pessoas, se não se descobrem, se não têm a sorte ou a bênção ou a abertura, o interesse
de se autoconhecerem, elas padecem no deserto do autoabandono. É isso que acontece com elas. Eu quero ler aqui um post para encerrar a explanação, gente amada, gente querida. Vou falar agora do contrário, que é a relação saudável. Porque o quadro que eu tracei aqui hoje, que eu esbocei aqui hoje, é um quadro terrível. Nós estamos imersos nesse quadro, cada um num tanto, né? A gente vive, a gente nada nessas águas. Alguns de nós conseguem boiar, outros estão imersos. Outros que estão boiando de repente afundam, de repente vem à tona. Às vezes a gente consegue sair e ir para uma terra gostosa, que é quando a gente vai pelo caminho da meditação, do autoconhecimento. Existe muita manipulação com cara de afeto e cuidado para com o outro. Acontece com aquelas pessoas que, sob o pretexto de serem amigas confidentes, apoiadoras incondicionais, vão conquistando, essa é a palavra, uma intimidade que a outra pessoa nunca imaginou existir, sem que o beneficiado por esta cumplicidade perceba a pessoa amiga. Vai tecendo uma imensa teia tentando tornar o outro dependente dela. E quando o outro percebe, quando ele se percebe, está algemado moralmente, está sequestrado emocionalmente e preso, porque começa a sentir que não tem aquela opção de que toda a relação saudável deve ter. Ou seja, ele está algemado moralmente, está sequestrado emocionalmente, está preso, porque começa a sentir que não tem aquela opção que toda relação saudável deve ter, que é a de se afastar quando quiser, de sair sozinho, por exemplo, sem ser condenado por isso, ou sem que isso seja interpretado como desprezo, descaso, ingratidão, etc. E põe etc. nisso. Isso causa uma profunda asfixia existencial na vítima. Essa pessoa pode desenvolver também por isto ansiedade, pânico, rinite, taquilalia e outras somatizações do sequestro emocional. Tanto o sequestrador quanto vítima relacional sofrem de profunda insegurança. Quanto mais socialmente próxima ou familiar for esta relação, mais difícil é a cura. Toda e qualquer relação que tivermos só é saudável quando sentimos-nos à vontade para estarmos juntos e para estarmos distantes. O foco não pode ser em outra coisa que não seja o afeto. O foco não pode ser na dependência afetiva, na dependência das prestações de serviço anticarência que o amigo, entre aspas e ponto de interrogação, oferece. O foco não pode de jeito nenhum estar em outra coisa que não seja o afeto. O foco não pode ser na dependência afetiva, na dependência das prestações de serviço anticarência que o amigo oferece. O foco não pode ser o uso do outro para se ter companhia. O foco não pode ser o uso do outro como muleta para a deficiência relacional. O foco não pode estar na suposta proteção que o sequestrador oferece. Não raro esses grudes são recheados da mais deletéria e disfarçada inveja. Para que seja uma relação saudável, o foco precisa estar exclusivamente no afeto. Faça as contas. Se existe alguém na sua vida que está inseparavelmente grudado em você, experimente fazer algumas coisas sem essa pessoa. A reação dela dará a você o diagnóstico do grau de saúde ou de doença dessa relação. Em caso de relação doente, o afastamento rumo à distância saudável deve ser lento e gentil. Talvez no começo você sinta um vazio do tipo abandono, mas ele mostrará apenas o quanto você foi contaminado por esse vírus relacional. Continue no processo de tirar a dependência e de instalar um modo afetivo digno. Esse vazio que você, por acaso, sente precisa ser preenchido com vida interior. São aquelas coisas que você gosta de fazer quando está sozinho, porém se sentindo bem acompanhado. Se você ainda não conhece essas coisas, pratique meditação, caminhe pela natureza, escreva um poema, cante, dance, contemple do seu jeito.
você será melhor companhia para você, para os outros e atrairá companhias bem melhores. Relações saudáveis são aquelas iluminadas pelo foco no afeto.